Ele é paulistano da aclimação. Tem 43 anos, é casado e tem 2 filhas. Promotor de justiça, professor e autor de mais de 20 livros, foi um moleque travesso e um universitário do barulho. Mas em casa gostava mesmo de estudar. Por isso sempre foi o primeiro aluno da classe. Está no primeiro mandato aqui no Legislativo Paulista, mas já apresentou mais de 90 proposituras entre projetos e indicações. Além disso, preside a Comissão de Constituição e Justiça. No autorretrato de hoje, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Isabel. Então, uma honra e um prazer estar conversando aqui com você. Em tão pouco tempo, um trator, né? Apresentando muitos projetos, indicações. Eu acredito que os deputados e parlamentares desta legislatura receberam um voto de confiança do eleitor que deu um basta na situação que existia. Então nós temos um compromisso importante, temos que mostrar que o deputado está aí para servir ao público, não para se servir do público. Deputado, o que o senhor sentiu mais diferença do Ministério Público, né, ainda mais na área que o senhor atuava, para o Legislativo? Foi um choque? No Ministério Público, você é mais dono da sua rotina. Você chega no gabinete, tem um horário, faz o seu trabalho, leva os processos para casa, trabalha mais no silêncio, refletido, solitário. E aqui é uma muvuca, né? Você vai, não tem horário, tem sessão extraordinária, tem que compor daqui, você não pode fazer tudo sozinho. É a busca da conciliação, do acordo. Eu acho que é uma experiência fascinante que eu estou vivendo. Eu diria que raramente eu exerci na minha vida uma atividade profissional que me desse tanta satisfação e realização quanto a que eu estou exercendo agora. Eu não gostaria de ser nada diferente, de fazer nada diferente do que eu estou fazendo nesse momento. Tanto que eu acho que o nome mais interessante para casa, mais do que Assembleia Legislativa ou Legislativo, é Parlamento. Né? A arte da conversa mesmo. Né? Exatamente, Isabel. Boa, bem colocado. E a presidência da Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão importantíssima. Quase todos os projetos, né, de deputados, todos passam pela Comissão de Constituição e Justiça. É uma responsabilidade enorme, né? É uma responsabilidade muito grande. A comissão ela tem a obrigação de ter uma atuação técnica, de analisar se o projeto está de acordo com o texto constitucional ou não. E o deputado, membro da comissão, uma comissão grande, ele tem ali a sua obrigação, o seu dever de se manifestar contrariamente a um projeto que, porventura, seja inconstitucional. Então, eu estou muito satisfeito, nós temos feito um trabalho harmonioso, os membros da comissão se dão muito bem, pouco importam os partidos, as diferenças partidárias, a gente tem conversado bastante, e uma união muito grande, uma coalizão suprapartidária. Importante é analisar e fazer o trabalho sério. A comissão vai continuar o trabalho de consolidação das leis, deputado? Que é um trabalho extremamente importante. Né? A comissão aprovou agora a consolidação da legislação da pessoa portadora de deficiência. Foi uma consolidação importantíssima que está reorganizando e reordenando leis relacionadas a essa área. Inclusive, o ano que vem, vamos fazer um grande manifesto no prédio do Ministério Público, com os deputados, presidente da Assembleia, procurador-geral e todas as entidades que trabalham ligadas à área. Acho que foi um avanço e uma primeira contribuição da CCJ, ter conseguido já, nesse primeiro ano, consolidar a legislação da pessoa portadora de deficiência. E para os agentes da lei é o que a gente chamaria de uma mão na roda, né? Facilita muito o trabalho de promotores, advogados, juízes, né? Nós tínhamos leis aqui do tempo do Império, da escravidão, não com relação a isso, mas com relação à consolidação geral que foi feita nessa casa anteriormente. E é muito importante que haja essa reorganização, é importante essa consolidação, porque imagine na área federal, que temos as leis penais, legislações penais, processuais penais, que estão cada vez mais esparsas em um amontoado de leis, parece uma torre de Babel. Tem que ser feita uma condensação, uma organização, porque senão ninguém se entende e começa a ter leis que entram em conflito umas com as outras. É um trabalho importantíssimo e a Comissão de Constituição e Justiça, que eu estou tendo a honra de presidir, fez essa consolidação da legislação da pessoa portadora de deficiência. Porque aí acaba caindo nos tribunais superiores e eles é que acabam legislando, na verdade, quando tem legislações conflitantes, né? No que eles decidem por um lado. Sim, acaba eliminando, expurgando do ordenamento jurídico uma lei inconstitucional, em muitos casos, através do mandado de injunção, legislando porque o Poder Legislativo não fez o seu papel. O Judiciário vai lá e regulamenta o dispositivo. E não deveria ser assim, né, deputado?
Aqui na Assembleia, eu gostaria que o senhor destacasse um projeto. São tantos, deputado, que eu fico até sem jeito de escolher um. Eu acho que o senhor é que deveria... tem o de bloqueador de celular nos presídios, por exemplo. Acho que nós temos um projeto que obriga a instalação de bloqueadores do sinal do celular nos presídios, porque sabe-se que é muito difícil a fiscalização. Um projeto que caça a inscrição no cadastro junto à Fazenda de empresas que venham a negociar produtos pirateados. E aquele mais polêmico, que eu acho também muito importante, no caso de um automóvel sofrer um acidente e, através desse acidente, haver perda total, a seguradora é obrigada a esmagar a carcaça, esmagar o chassi, e o Detran a dar baixa na documentação. Por quê? Ocorre um acidente automobilístico e a perda total do veículo. Aquele veículo nunca mais vai poder transitar, nunca mais vai poder circular. Ele já não tem nada mais a ver com trânsito. Mas o que acontece? Pega-se a carcaça, embaixo da carcaça tem um chassi com o número, faz-se o leilão no Detran, uma pessoa compra essa carcaça com o chassi e pega a documentação. O que ela vai fazer? Se for um membro de organização criminosa, de um desmanche clandestino ou um laranja qualquer, ele vai encomendar roubos e furtos de automóveis, vai colocar a carroceria em cima do chassi e vai, como se diz na gíria, esquentar o carro. Esse projeto, determinando que a seguradora esmague a carcaça completamente e venda sucata no ferro velho, e o Detran dê baixa na documentação, é importantíssimo. Isso já andou ocorrendo, acho que não em São Paulo, mas em outros estados, né? Andou ocorrendo, nós fizemos o projeto, houve um veto, sob o argumento de que se trata de legislação federal e não estadual, porque o assunto é de trânsito. Mas eu indago, se a carcaça não transita, como é que pode ser assunto de trânsito? Ela só seria assunto de trânsito se fosse colocada na carroceria de um caminhão. Então, me parece que o assunto é de defesa do consumidor e segurança pública e tem a ver com a área estadual. Por isso, é um projeto que eu estou dando muita atenção e estou concitando aí a Assembleia a reavaliar esse veto. Tem um projeto que eu gostaria de destacar, que é o que proíbe o cheque calção em hospitais, né? Isso, exato. A família está sensibilizada, é um caso grave, é uma cirurgia grave, você vai lá, assina um cheque calção, e depois tem dificuldade com plano de saúde. É um problema sério. É um típico caso de defesa do consumidor. Projeto interessante esse, importante. Não exigir que a pessoa fique obrigada, praticamente coagida, a deixar um cheque calção, até porque há institutos da legislação, segundo os quais é nula qualquer contratação em que a gente se aproveita de uma pessoa em extrema necessidade. Ela não tem condições de negociar, praticamente está coagida pela situação a deixar o cheque. Esse projeto vai acabar com isso. E a regulamentação das raves? Esse é polêmico também, né? Polêmico, mas acontece que esses donos, esses organizadores das raves, além de espertalhões, normalmente são pessoas inescrupulosas. Sabem que nessas festas chamadas open bar, festas abertas, vão muitos jovens, em fase ainda de amadurecimento psicológico, permitem o consumo desenfreado de álcool, fazem vistas grossas para o narcotráfico, para o tráfico, fornecimento de drogas que ocorre no local e estão atuando sem limites de fiscalização. Temos vários projetos. Um que estabelece mais de 20 itens como requisitos para que seja autorizada a realização da rave, outro que proíbe a venda de bebida alcoólica na rave, outro que proíbe simplesmente a realização da rave. E chama a atenção que aquele organizador que permite a prática do tráfico, pela legislação, responde como traficante e tem que ser preso por crime inafiançável com pena de até 15 anos. Só cercou a questão, né? Tem que cercar. Essas raves realmente são mal e os pais não têm controle com o jovem está em fase ainda de imitar os outros, mimetismo, e isso tem que ser evitado. Deputado, primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, uma carreira política partidária e iniciante. Qual o sonho do senhor na política? Você tem vontade de ser prefeito de São Paulo, uma secretaria, um cargo no executivo, ou não? Teu negócio é mesmo no legislativo, quem sabe Câmara Federal, Senado, sonho mesmo, né? Olha, Isabel, eu estou muito satisfeito com a função do parlamento. Estou gostando muito de ser deputado estadual. Estou adorando, estou próximo às minhas bases, estou fazendo leis, estou redescobrindo a competência legislativa estadual. Quero levar muito a sério esse meu mandato.
Eu costumo dizer o seguinte, fazendo até uma comparação. Numa estrada à noite, o farol do veículo ele ilumina apenas os metros seguintes. E você vai andando nesse metro iluminado. E você acaba chegando ao seu local. É assim que eu vou. Eu não estou fazendo muitos planos nem sonhos. Eu estou querendo exercer com muita fidelidade à sociedade, ao meu eleitor, esse mandato, esse crédito de confiança que eu recebi, assim como nos 20 anos em que eu atuei como promotor de justiça, eu procurei exercer com seriedade a minha função. Ah, É mas isso que não eu pretendo tem fazer uma agora. vontadezinha, porque afinal de contas o farol vai iluminando os metros, mas o senhor tem um objetivo de chegada, né? Mas eu não tenho assim claramente o que eu pretendo ser, né? Eu acho que por enquanto Não, vamos vontade, deixar vontade, ao é sabor dos sonho, ventos. é sonho. Eu tenho vontade de prosseguir na política, evidentemente que quem está na política é como quem joga futebol. Você quer sempre chegar à seleção brasileira. E o político quer sempre continuar a sua carreira. Então podemos esperar deputado Fernando Capês, presidente da República, porque a seleção brasileira não é a Quem presidência vai da saber? República. Quem sabe, né? Tomara. Como é que começou essa história da política, deputado? Olha, eu sempre gostei de política. Sempre gostei. Evidentemente, na minha atuação como promotor, nós temos uma série de limitações, não só pela lei, mas pela própria ética, moral, você saber se portar dentro de limites funcionais. Mas eu sempre gostei da atuação do político, porque o político ele tem um poder que nenhum outro agente público tem. O poder de movimentar as instituições, o poder de se antecipar aos fatos. Vou te dar um exemplo. Em vez de processar motoristas imprudentes que atropelam sempre naquela esquina, ele atua para levantar uma lombada, colocar uma sinalização, erguer uma passarela. Se você, em vez de processar os homicídios naquele bar, ele atua para que ou seja proibido o funcionamento daquele estabelecimento a partir de determinado horário, ou para se integrar com a sociedade, elevar o nível de educação, de inserção social. Então, esta atuação proativa, prevenindo, se antecipando aos problemas, é o que mais me fascina na atividade política. Eu sou uma pessoa que gosto de gente, eu gosto de me relacionar com pessoas, gosto de conversar, gosto de fazer as pessoas felizes, né? Eu tenho uma imagem assim, pelo vídeo que as pessoas veem, de uma pessoa muito severa, muito brava. E, na verdade, minha mulher diz, isso é só fachada, né? Você tem um coração mole no fundo, no final das contas. E é isso que eu quero fazer o bem, me relacionar, fazer amigos, procurar ser feliz e fazer os outros felizes. Acho que isso, a política te proporciona mais do que qualquer outra função. Isso que te move. Sem dúvida alguma, é isso. A busca da felicidade e de fazer os outros felizes. Deputado, o senhor nasceu aqui em São Paulo, paulistano da Aclimação, né? Da Promatre. E a Aclimação é um bairro que teve um boom, né? Imobiliário. Como é que era aquela aclimação da tua infância? A aclimação era diferente. A aclimação hoje está cheia de prédios, né? Eu morava numa rua só de casas, jogava futebol na rua, fui até atropelado, quebrei a perna jogando futebol, recebia meus amigos. Eu dizia assim, mas como é que são essas pessoas que não têm a rua para brincar, o encontro com os amigos, com os colegas? Eu tinha isso. Brincava de esconde-esconde quando era pequeno, usava aquele walkie-talkie, que era a tecnologia da época, para fazer tocar a campainha e se esconder. Fazia muita bagunça. Que Então, lado a ali da aclimação era maravilhosa. Eu morava da ali, uma travessa da avenida, na Rua Safira. Rua Safira, que fica ali próximo à Avenida Aclimação, na altura da Praça Polidoro, um ponto importante da aclimação. E eu curti muito, eu tenho muita saudade da minha infância, porque foi uma infância bem vivida. Perto do parque ali, né? Eu estava sempre no parque, e na Praça Polidoro, no Parque da Aclimação. Aonde que vocês jogavam futebol? Porque na ali própria rua. Mas é uma descida. Não, né? na Rua Safira, a parte que eu moro é Rua Plana. Ah, tá. Ficava entre a Avenida Aclimação e a Rua Cruz e Souza. Era absolutamente plano. É raro ali na alto da Aclimação. aclimação. Mas muito bom o local que eu morava e de lá eu tenho ainda encontro com os meus amigos. A gente procura manter esse relacionamento. E continua, então. Continuou, claro. Encontrei com deles recentemente. Fala um pouco dos seus pais. Bom, minha mãe é uma pessoa muito dedicada, né, Dona Soraya, aquela mãe realmente coruja, né, que procura cercar o filho, sempre teve muito ao meu lado. Eu tive dificuldades no início do colégio, de aprendizado, né, demorei, digamos assim, para dar o estalo. E ela foi estudando comigo, tendo paciência, avançando, né. O meu pai também, bastante preocupado, colocaram ambos todos os seus esforços e os seus recursos na nossa formação.
Eles abriram mão de uma série de benesses, como viagens, roupas, restaurantes caros, adquirir uma casa na praia, para investir tudo exclusivamente nos filhos. Então não nos faltava nada. Estudei no Colégio São Luís, um colégio, dos melhores colégios de São Paulo, muito caro um colégio. Estudei na cultura inglesa, fizemos aliança francesa, fizemos judô. O que queria fazer, meu pai não poupava esforços. E a gente via esse esforço dele, trabalhando sábado, trabalhando domingo, para poder dar essa formação. Meu pai é dentista, falecido. Meu pai faleceu em 1999. Dentista, e nenhum dos filhos seguiu a carreira. Todos foram para o lado jurídico. É mesmo? Exato. Qual a origem dos seus pais, deputado? O meu pai é natural do interior de São Paulo, né? Ele é de Cravinhos e origem libanesa. O pai dele nasceu no Líbano. E a mãe, italiana. Nasceu na Itália, na Toscana. A minha mãe, também descendente de libaneses e sírios. Então tem sírio-libanês por parte da minha mãe, libanês por parte do meu pai e italiano. Foi essa a mistura. Minha mãe do Triângulo Mineiro e meu pai da região de Ribeirão Preto, em Cravinhos. Gente, qual era o prato do dia? Difícil, né? Porque poderia ser esfirra. Macarrão e quibe. Macarrão, quibe. Não, mas aí mineiro, né? Misturava tudo. Nossa. Né? Mas eu ia no interior passar de São muito minhas Paulo. férias em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Todas as férias de julho e de dezembro eu estava lá. Eu estudava para fechar as notas cedo. Então a gente iniciava as aulas em fevereiro. Quando chegava novembro eu tinha fechado tudo. Então tinha as férias de novembro, dezembro, janeiro e comecinho de fevereiro. Passava em Uberlândia fazendo muita bagunça. Nossa, com os primos? Com os meus primos, exatamente. Quantos são? 4 com o senhor? Meus irmãos, nós somos 4, tenho um irmão mais velho falecido. Os 4 formados pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Meu irmão mais velho, Marcelo, trabalhou no escritório do Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia. Com 26 anos era o chefe do jurídico, fluente em inglês, tinha o Cambridge, professor, altamente capacitado, um coeficiente intelectual elevadíssimo. Depois venho eu, o segundo, que segui a carreira do Ministério Público, meu irmão mais velho advogado, eu promotor. O terceiro, meu irmão Flávio, também formado pela USP, promotor. E o quarto, meu irmão Rodrigo, formado pela USP, juiz de direito, é juiz militante em Guarulhos. 4 moleques? 4. E pertinho um do outro de idade? Tudo escadinha, né? 62, 64, 68, 62, 64, 66 e 68. Então, Coitada o mais velho da sua teria mãe. 45, eu 43, o outro 41 e o 39. Vocês não botaram fogo na casa, assim? Ah, coitada, ela se desgastou bastante. A gente Era realmente- difícil, né? Realmente. Quando brigavam, então, devia ser. Ah, tinha o jogo War, né? Sempre saía briga no War, né? Não vou te atacar, aí atacava. Então minha mãe realmente ficava nervosa. Tínhamos um quintal muito grande em casa, tinha jogo de futebol. Nós literalmente destruímos a nossa casa. Mas a minha mãe dizia, a casa é para os filhos, né? Eu já não sou assim, sou um pouco mais rigoroso, não deixo quebrar. Não deixa quebrar. Ou limita, né, o espaço. O quarto tudo bem, o Exatamente. resto da casa Minha mãe não, ela liberava bastante. liberava tudo. Porque a prioridade era os filhos. A vida dela e do meu pai foi centrada na educação e na preparação dos filhos para a vida. Os 4 seguiram a mesma carreira, ou seja, apesar dos arranca-rabos, digamos assim, entre irmãos, vocês sempre foram unidos, seguiram todos a mesma o carreira. meu irmão mais velho primeiro fez engenharia e eu fui fazer direito. Na época que eu fiz direito, o meu pai falou, olha filho, a carreira de direito está super lotada, abarrotada, como está hoje. E estava mesmo. Não adianta você ir, não vai ter espaço. Mas, na verdade, a minha orientação vocacional, ela seguiu mais ou menos uma lógica. No colégio, as melhores notas eram nas matérias humanas. Língua portuguesa, história, geografia. Eu tinha facilidade para me expressar. Tinha mais dificuldade em álgebra, trigonometria. Então, naturalmente, eu me encaminhei para aquelas matérias em que eu poderia melhor desenvolver minha potencialidade. E acho que fiz bem, acho que fiz uma boa escolha. Eu me considero um bom profissional do direito. Eu não sei se eu seria um bom médico, um bom engenheiro, como eu sou um bom promotor, um bom advogado. Como é que o senhor perdeu o seu irmão? O meu irmão, em 99, foi vítima de uma imprudência de um motorista no trânsito, em que, na cidade de Campinas, ele estava na mão de direção, o motorista em excesso de velocidade, saiu da pista, projetou o veículo e caiu com o carro em cima dele. Foi em 1989 isso. Vai fazer agora, em janeiro, 19 anos. 19 anos. Foi lamentável, porque é uma vida ainda no início, e eu que recebi a notícia de madrugada em Jovem, casa. né? Deve ter sido super difícil Foi para os teus traumático. pais. Eu recebi a notícia, tive que repassar. É uma inversão, né? Para os pais é uma inversão total. na ordem das coisas, né? Mas faz parte da vida, você tem que se conformar e aceitar os fatos. Bom, molecaço.
Subir em árvore, jogar bola, Sim, quase foi muito, atropelada. Fui atropelado, quebrei a perna. E a história do telhado? Tinha intensa atividade física. Eu gostava, escalava telhado. Eu, com 5 anos, subi no telhado da garagem e caminhava, assustando meu pai. Sua mãe devia Fazia achar todo lindo. tipo de estrepulia com meus irmãos. Éramos crianças ativas, Os né? que 4 tinham- eram assim? Não, mas eu e o mais novo. Mas o meu irmão mais velho, mais sossegado, extremamente dedicado à leitura, né? Alfabetizou-se com 4 anos e prosseguia com leituras realmente densas. Era uma criança precoce, extremamente precoce. Eu e o mais novo, muito estudiosos, mas com intensa atividade física, eletricidade. Agitados, Muita agitados. agitação. Quem tinha as ideias mais malucas? Era o senhor ou era o mais novo? Os dois. Os dois. Era bem parelho, né? E sempre com ideias, e organizava campeonatos, jogava futebol de botão. Realmente, uma infância da qual eu não me arrependo de nada. Só me arrependo de não ter feito mais ainda. E era assim na escola também, deputado? Também na escola, extremamente bagunceiro. A São Francisco, no nosso período, nunca mais será a mesma. Tudo que nós aprontamos ali, nunca mais vai ser. No colégio, a mesma coisa. Quer dizer, o senhor tinha dupla identidade, vai. Era eu do entendi fundão. o seguinte. Eu sentava na primeira fileira. Era na primeira. São duas coisas diferentes. A bagunça no recreio, mas o comprometimento com a seriedade na hora do estudo. Chegava cedo, sentava na primeira cadeira, fileira do meio. Não tinha caderno. Desde o ginásio que eu não tinha caderno. Eu concentrava a minha atenção totalmente na aula e absorvia as informações do professor. Depois eu ia estudar no livro. Então, as pessoas me viam fazendo muita bagunça e as notas altas. Até brincavam, não, me chamavam pelo sobrenome, né? O Capês é louco. Louco pode ser, mas bobo não. Porque eu sabia que todo o meu futuro estaria ancorado numa boa preparação intelectual. Eu apreendi essa informação dos meus pais. Então, embora eu fizesse bagunça e vivesse, eu aproveitei todo o esforço que eles fizeram, seja nos cursos complementares, seja no colégio e na faculdade. Daí o reflexo do meu boletim ter notas elevadíssimas, desde o primário até o último ano da faculdade. E essa agitação, essa alegria, descontração, o senhor gostava da balada também ou não? Não. Por incrível que pareça, Nunca fazia foi da muita balada? bagunça. Não, eu vou te dar um exemplo. Em 1981, eu tinha 17 anos. E eu lembro que era uma sexta-feira à noite, véspera de carnaval. E eu estava na minha casa, estudando biologia. Eu ia passar o feriado inteiro do carnaval estudando. Brincando, bagunçando, mas estudando. E eu recebi um telefonema de alguns amigos, me convidando para ir a Itanhaém, pular carnaval no Clube Náutico. Eu estava estudando. Olhei incrédulo para o meu pai e perguntei, pai, posso ir pular carnaval? Já sabia que ele ia dizer não. Para minha surpresa, ele disse, pode. Você tem estudado muito, você nunca sai, pode ir. Minha mãe não queria. E aí foi o primeiro feriado em que praticamente eu passei um carnaval, saí longe de casa. Eu era realmente um bagunceiro do dia. Mas à noite, no final de semana, era a hora de estudar. E talvez, para as pessoas que estão ouvindo, acho que isso é muito importante. Para a criança, para o jovem. O estudo é o passaporte para a liberdade. Você quer ter liberdade, quer ter independência, quer ter acesso às coisas boas, o estudo é algo mais importante, é algo fundamental. Eu devo tudo que eu consegui ao estudo. Eu não seria nada se eu não tivesse estudado. A começar pelo colégio, a terminar pelo concurso dificílimo para ingresso na carreira de promotor. Difícil. Dificílimo. Bastante difícil. E o senhor sempre gostou de jogar futebol? E sempre torceu pro Corinthians, não? Sempre fui corintiano, o meu pai palmeirense. Nossa. Filho de italiana, palmeirense, e eu acompanhei aquele jogo, a final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, em que o Corinthians ia quebrar um jejum, então, de 20 anos, e o Palmeiras fez um gol no final, gol do Ronaldo, ganhando do Corinthians por 1-0, que tinha um time superior. Que ano foi isso? 1974, dezembro de 74. O sofrimento daquela massa gigantesca alvinegra me sensibilizou. Depois, quando foi o jogo, em novembro de 76, Corinthians e Fluminense no Maracanã, que tinha mais torcedores do Corinthians que do Fluminense, A invasão. ali eu apaixonei de vez.
E de maneira que... E aí, 77 campeão, acabou, Acabou. né? Aí, quer dizer, eu vejo pessoas, hoje o Corinthians foi para a segunda divisão, não sei se eu vou torcer. Então você nunca torceu. Porque o Corinthians não é um time, né? É um estado de espírito, é uma sensação, é realmente se sentir um pouco mais brasileiro. Dá até mais orgulho agora de torcer na segunda divisão também, não É dá, mostrar não? que realmente você ama aquilo, que você não tem aquela prepotência de querer ser o primeiro. Você tem 4 títulos brasileiros, o time paulista que mais ganhou campeonatos, é campeão mundial, mas não é importante ser primeiro. Ah, bom, agora a FIFA diz que é o primeiro campeão mundial, Não, né? na relação de primeiro. campeões mundiais está o Corinthians. Não, já ele é o na primeiro. relação. A FIFA determinou agora que o Campeonato Mundial Interclubes começou em 2000. Mas eu vou dar até uma cancha por que Não, o resto é conquistaram antes. intercontinental. Mas vamos deixar para eles também que chegaram até Tóquio e disputaram, ou antes de Tóquio disputavam no país e de volta. Vamos dar um crédito para eles. No site do Milan tá lá que eles foram campeões agora só. O resto são 3 intercontinentais, tá lá. Tá lá, Bom, se você está dizendo, não sou eu que vou discutir. De qualquer maneira, parafraseando o Toquinho, ser corintiano vai muito além de ser ou não ser o primeiro, porque ser corintiano é ser um pouco mais brasileiro. Ah, perfeito, deputado. Não dá nem para disfarçar que eu sou corintiana, né? Isso que é duro. E, ao mesmo tempo, apaixonado por futebol, o senhor foi um paladino aí, enquanto promotor, para acabar com a violência no futebol, até, digamos assim, condenando, entre aspas, as torcidas, né? Ali a gente fez o que tinha que ser feito. Eu fui designado pelo chefe do Ministério Público, procurador-geral, em 1995, para iniciar uma atuação de combater a violência no futebol. E o alvo foi a torcida organizada, que na época era uma organização criminosa. As torcidas organizadas de hoje não tem nada a ver com aquelas torcidas de 15 anos atrás. Estão cadastradas, os líderes têm outra mentalidade. Quem não acompanha o problema, acompanha superficialmente, acha que são as mesmas torcidas, mas são completamente diferentes. A polícia sabe disso e a violência desmoronou, despencou os índices de violência em estádios de futebol. Você compara 93 a 95 e compara de 95 até hoje. Teve menos violência dentro de estádio de 95 a 2008 do que de 92 a 95. Quer dizer, dentro do estádio realmente funcionou. Agora, fora do estádio, tem que ter policiamento ostensivo. Quando as torcidas rivais se encontram, você não pode impedir que um louco parta para cima e aí é um fenômeno de massa, de turba. Mas as lideranças não estimulam mais a violência como estimulavam. Isso foi provocado por causa daquela final... Final da Supercopa de Juniores, no dia 20 de agosto de 1995. Um domingo de manhã, São Paulo e Palmeiras. Entre Palmeiras e São Paulo. No Pacaembu. No Pacaembu. Que estava em obras. Aquilo foi uma Foi irresponsabilidade. um erro de também. colocar o jogo com o Pacaembu em obras. Tinha pouco policiamento, porque à tarde haveria outro jogo do Corinthians, então estava dividido o policiamento. E as torcidas, na época, premeditaram o ataque. Aí é que eu digo, eram organizações criminosas. Por isso foram extintas. Na época, o senhor foi acusado aí de ter perseguido as torcidas de São Paulo e Palmeiras. É verdade. E que a do Corinthians passou meio ilesa nessa brincadeira. É uma outra colocação, Isabel, que reflete muita desinformação. Porque eu processei também a Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel foi processada, chegou a ficar fechada provisoriamente com uma liminar dada pelo juiz. Posteriormente, a ação se encaminhou, eles tiveram mais sorte no processo do que as outras. Mas a verdade é que todas foram processadas e o meu trabalho concorreu a 2 prêmios no Ministério Público e ganhou prêmios de melhor arrazoado forense. Tanto a minha ação para a extinção da Gaviões quanto da Mancha Verde. Então, na verdade, são pessoas que acompanham muito distante e fazem assim, porque chamou muita atenção na época por causa daquela briga enorme, tudo isso. Então, não, acho e que também ficou muito as primeiras focado, que foram né? extintas foram as que brigaram. Claro. A do Corinthians não tinha brigado, ele brigou 2 anos depois na emboscada que fizeram na Imigrantes contra o ônibus do Corinthians. Depois de uma derrota do Corinthians para o Santos por 1-0 no Campeonato Brasileiro de 97, emboscaram o Corinthians na altura de Riacho Grande, o ônibus. Aí foram processadas. Também. Promotor, Professor, ainda dá tempo de escrever livro? Continua escrevendo agora? Num ritmo bem mais lento agora, procuro atualizar os livros, né? O livro é que nem um filho, né? Você tem que cuidar dele sempre. Então eu tenho, digamos assim, as minhas meninas dos olhos. São os 4 volumes de Direito Penal, coleção Curso de Direito Penal, volume 1, 2, 3 e 4. O curso de Processo Penal e o Código Penal Comentado. São 6 livros, as minhas estrelas, né? Depois tem os livros de coleções que eu
estou coordenando, como a coleção Estudos Direcionados e outros livros. Então a gente vai atualizando, vai acompanhando o livro, tal, e na medida do possível vai escrevendo alguma coisa também que não pode parar nunca. É aquilo que eu te falei. Vamos trocar a balada pelo estudo. O estudo é vício. Você viciou a estudar, você vai estudar a vida inteira. E a doutora Valéria, como é que ela entrou na sua vida? Dava tempo de Olha, namorar? a doutora Valéria foi minha vizinha de frente na aclimação durante 10 anos. E eu só a conheci depois de 10 anos, uma vez passando em frente à casa dela. Veja como, numa época que eles se mudaram, eles chegaram à aclimação numa fase em que eu já tinha passado a infância, eu estava na adolescência, então eu já não frequentava mais a rua como frequentava nos 10, 11, 12, 13, 14, até 15. Eu já estava numa outra fase, né? Então eu andava menos pela rua e não tinha tanta oportunidade de conhecer. Um dia eu a vi, me interessei, aí começamos a namorar. Aí foi amor à primeira vista? Olhou, foi apaixonou. praticamente. Falei, essa é a mulher com a qual eu vou casar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela depois se formou, prestou o concurso do Ministério Público, prestou o primeiro, o segundo... Já era promotor? Eu já era promotor. Passou no concurso do Ministério Público, teve as suas hesitações iniciais, tinha que fazer júri logo de cara, acusar grandes criminosos. E ela enfrentou e hoje é uma promotora destemida e temida também. E temida também. Bastante. que não aprontem, né? Que ela está de olho, ela está de olho. E as tuas meninas? Então, tenho 2 filhas, né? A Maria Fernanda, que tem 7 anos, e a Maria Eduarda, que tem 5. São crianças, como não poderia deixar de ser, agitadas, extremamente agitadas, falantes, extrovertidas, tá certo? E estudiosas. E estudiosas. Já são estudiosas. Você vê a tendência já, né? De ficar em casa, de levar a sério, de se preparar. E isso a gente fica feliz. Você está pagando o que aprontou para sua mãe ou não? Elas são um pouquinho mais calmas? Não, são como eu fui. É mesmo? Bagunceiras. Se deixar, bota fogo na cara. Literalmente. São as tuas outras 3 meninas dos olhos, Valéria e as 2 meninas? Exatamente. Sem e dúvida dá alguma. tempo? Não tem uma cobrança das meninas, Olha, principalmente? Papai, vem brincar com a gente. Tem, falam que eu trabalho demais. Mas tudo é questão de você otimizar o tempo, né? Eu arrumo tempo para ir buscá-las no colégio sempre que posso, para dar a elas o domingo, né? E para ficar com elas no final de semana. Então, desde que você saiba aproveitar o seu tempo, não desperdice o seu tempo, eu precisaria de muito mais que 24 horas por dia. Mas o que eu faço? Aquele brinco, o que você faz da meia-noite às 6, né? Da meia-noite às 6 eu não sei o que eu faço, mas da 1 às 5 eu durmo. Da 1 às 5? Eu durmo, acordo, da 1 às 6 da manhã. Meia-noite e meia, 1 hora, acordo sempre 6 da manhã, religiosamente. Não, antes da gente encerrar, tem uma curiosidade ótima aqui do deputado. Ele gosta de novelas e guardar as datas das novelas. É isso, deputado? Quer dizer, não bastasse estudar, dar aula, ser professor, ser promotor, ainda ficava lá estudando outros assuntos. Tem um livro espetacular, o autor chama Ismael, desculpe, eu não lembro o sobrenome, é falecido já. E eu estudo as novelas, por quê? Porque quando eu ia passar minhas férias de julho e de dezembro, era o período em que, à noite, com a minha família, eu assistia às novelas. Então, eu memorizando nesses períodos as novelas, eu vou sabendo exatamente o que eu fiz. Então, eu me lembro, quando eu morava na Aclimação, antes da Rua Safira, já na Avenida Aclimação, uma casa lá onde está hoje uma clínica, eu morei lá de 69 a 73. Então, eu me lembro perfeitamente do último capítulo da novela Irmãos Coragem, do Tarcísio Meira. Primeira versão. A primeira versão, claro. Gritando a morte do seu irmão, interpretado pelo Cláudio Cavalcante. E eu lembro, eu na sala, vendo a televisão branco e preto, querendo saber quando foi isso. Eu obtive a resposta, consultando os arquivos. Foi em julho de 1971. E quem era o outro irmão Coragem? Era o Cláudio Marzo. Olha que ele sabe mesmo. E depois disso, nós tivemos uma propaganda de uma novela que estrearia na Record, chamada novela Pingo de Gente, que estreou em agosto de 71. Também, quando morreu o Sérgio Cardoso. Quando morreu o Sérgio Cardoso? Ele morreu em julho de 1972, por aí, junho de 72, durante a novela Primeiro Amor, que terminou em outubro de 72, com um beijo entre Renata Sorrah e o Paulo... Marcos Paulo. E o Marcos Paulo, exatamente, que tinha o Shazam e Xerife, né? Do Flávio Migliaccio e do Paulo José.
Tá certo? Então, Bem amado, bem amado. o Bem Amado foi 73, a primeira novela a cores, né, do Odorico Paraguaçu, já não vale aquela repetição. E aí você vai, na verdade, o Astro, aquela novela maravilhosa, começou dia 5 de dezembro de 77. E você, com isso, o que você Quem faz? era o Astro? Era o... Francisco Cuoco. Ah, eu estava na dúvida se era o Não, Francisco ou o Tarcísio. Herculano Quintanilha, naquele casal com a saudosa Diniz Fati. Minha pedra é ametista, minha Gente, é cor amarela. impressionante isso. Então, por quê? Através da memorização das datas, você vai compartimentando a sua vida. Então, fica mais fácil você organizar. Eu sei, então, o que eu estava fazendo naquele local, eu sei, então, o ano que isso ocorreu. Mas é engraçado fazer essa linha do tempo pontuando com novela. Com novela e com futebol. Então, eu vejo grandes jogos do passado, então eu sei quando esses jogos ocorreram. Vou pesquisando, vou procurando. Então, eu lembro uma vez, estava vendo meu irmão, que era São Paulino, vendo São Paulo e Ferroviária. Pedro Rocha fez um gol aos 44 do segundo tempo. Eu falei, mas quando foi isso? Maio de 76. E aí você vai analisando. Não, guardar os e times vendo. já é demais, ou guarda Não, os também. times você guarda alguma coisa, uma Do coisa ou Corinthians, outra, com os certeza. jogadores, os times, sim, sem dúvida. O campeão de 77, não dá para esquecer, né? Tanto o Corinthians quanto a Ponte Preta. Naquela final de 13 de outubro de 77, um gol, provavelmente 37 do segundo tempo. Era uma falta para o Corinthians na lateral direito. O Lúcio, da Ponte Preta, colocou a mão na bola. Então, o Zé Maria cobrou essa falta. O Vladimir chuta, a bola bate o Vaguinho chuta, bate no travessão, volta para o Vladimir, ele cabeceia, bate no rosto do Jair Pisserni, que chegou a ser técnico do Palmeiras, e depois de bate-pronto, o Basílio faz o gol do Corinthians. Era uma quinta-feira, 1977. Jair Pisserni foi técnico do Corinthians. Foi técnico também. do Corinthians, do Palmeiras, do São Caetano. Grande técnico, mas não chegou a ganhar grandes títulos, né? Incrível, deputado, incrível, incrível. Qualquer novela, assim, ou dessa época, né? Eu acho que porque de 93 para cá, virou uma repetição insossa e enfadonha de novelas sem nenhuma graça. As grandes novelas, Irmãos Coragem, Pecado Capital de 75, O Astro, Dancing Days, Água Viva, Roque Santeiro, as novelas das 10, Saramandaia, Espigão, O Rebu. o Bofe. Aliás, o Rebu deve ter atraído bastante o senhor, né? Até pela ligação aí com o Ministério Público que veio depois, né? Tinha o Zimbinski, né? E tinha um mistério, né? Tinha um mistério inteiro. Sim, Era tudo ocorre um assassinato. um assassinato numa festa. Foi espetacular, né? O Semideus, com Tarcísio Meira, não é? Então, grandes novelas. Escalada, Fogo sobre Terra. Foram grandes novelas. Depois as das 7, né? Locomotivas, Amor com Amor se Paga, são grandes novelas. É tudo questão de você memorizar e dar importância aos fatos. Futebol e novela servem como marcos ou pontos demarcatórios de períodos passados na minha vida. Tem gente que faz isso com música, né? Exatamente. Deputado, o programa está chegando ao fim. Pena. É uma pena, está uma delícia. E eu queria que o senhor falasse quem é o Fernando. Não o deputado, o promotor, o autor. Quem é o Fernando, em uma palavra? Ainda, no fundo, um garotão. Um garoto alegre, feliz, que detesta ver injustiça, que detesta a covardia, a violência, ver gente sofrendo, injustiçada, se revolta e faz aflorar dentro de si um guerreiro, mas que, no fundo, é uma criança que quer ser feliz e fazer os outros felizes. Muito obrigada, deputado. Esse é o autorretrato do deputado Fernando Capês. E nós temos um próximo encontro num próximo programa. Até lá.